Olá pessoal, eu sou Letieri, professor de língua portuguesa da EREM Protásio Soares de Souza e estou aqui para a nossa aula de hoje, especialmente para os alunos da EJA 1D. E o nosso próximo conteúdo será figuras de linguagem. E nessas figuras de linguagem, que tem várias, nós vamos dar início com comparação e metáfora. Convido vocês agora para compreender um pouco mais sobre a figura de linguagem e comparação. A definição de comparação é que ela também é chamada de símile. Ela acontece quando é estabelecida entre palavras ou expressões uma relação comparativa explícita, marcada pela presença de termos como, assim como, tal como, igual a, que nem, entre muitos outros. A comparação também pode ser feita a partir de verbos como parecer e assemelhar-se. Pois bem, vamos agora para alguns exemplos de comparação. Essa garotinha é linda como uma princesa. Vocês estão vendo aqui que o termo como estabelece a comparação da garotinha a uma princesa. Então, eu estou igualando uma a outra. Próximo exemplo. A família está reunida que nem na noite de Natal. Vejam, a expressão que nem coloca a reunião da família no momento em que se diz essa frase em uma condição de semelhança à reunião dessa mesma família na noite de Natal. Então, a família se reuniu, por exemplo, hoje, foi de uma maneira muito semelhante à reunião que tiveram no Natal. Então, esse que nem aí serve de comparação. A próxima frase é a seguinte: aquela velha parece uma bruxa. A velha está sendo colocada em condição de semelhança com uma bruxa. E essa comparação é feita utilizando-se do verbo parecer. Veja só, a todo momento a gente já fez ou já recebeu alguma comparação. Então, você tem um temperamento parecido com o da sua mãe. Você é tão baixinho quanto seu pai. São comparações que nós convivemos com elas no dia a dia. E agora vamos conhecer um pouco melhor sobre o que é metáfora. Pessoal, a figura de linguagem é metáfora. A definição dela diz que ela transporta a palavra ou expressão do seu sentido literal para o seu sentido figurado. O que é isto? O que é o sentido literal? A palavra no sentido real dela, tal qual você a encontra no dicionário. O que é o sentido figurado? É a mesma palavra empregada em uma frase em outro sentido. Por exemplo, a palavra cobra. Se você for no dicionário, vai dizer que é um animal, réptil, venenoso e assim sucessivamente. Mas se uma frase eu emprego a palavra cobra no sentido figurado, eu vou dizer, por exemplo, tal pessoa é uma cobra. Veja que ela não está no sentido real dela, ela ganhou um novo sentido. Então, é o sentido figurado. Pois bem, continuando. Trata-se de uma comparação que é expressa sem os termos que caracterizam uma comparação. Na metáfora, utiliza-se uma palavra com a intenção de que um sentido implícito nela se destaque e conduza à interpretação do que está sendo dito. Então, vamos para a primeira frase. Funciona assim. A comparação é o seguinte: o motorista é lento como uma lesma. Você já está vendo aqui esse como que dá a ideia de comparação. Ou seja, que ele é bem devagar, não é isso? Torna-se uma metáfora se retirarmos o termo comparativo lento como, né? A gente tira e a frase passa a ser: o motorista é uma lesma, ou seja, uma afirmação. A palavra lesma
que no sentido literal designa o molusco, empresta à frase o sentido figurado de lentidão. Sabemos que não é uma lesma que está ao volante, é uma pessoa, mas ela dirige tão devagar quanto uma lesma se move, e isso permite a criação da metáfora. Agora vamos para alguns exemplos de metáfora. Primeiro, esse problema é só a ponta do iceberg. Não existe iceberg algum. Na realidade, o que essa frase quer dizer é que o problema em questão é muito pequeno se comparado aos outros problemas realmente grandes que não estão sendo vistos ou discutidos no momento. É como um iceberg, que sempre tem a maior parte do seu volume submerso, deixado para fora da água um pedaço mínimo, certo? Então, é algo implícito, quer dizer, a ponta do iceberg quer dizer que o problema não é tão grande quanto as pessoas o veem, né? Um iceberg, vocês sabem que ele fica mais submerso, né? Embaixo da água, e fica só uma pontinha de fora. Então é isso que a frase quis dizer. Na segunda frase, esse programa de TV é um ralo de tempo. Ora, vamos ver. O programa de TV está sendo comparado a um ralo por onde o tempo escoa. Ou seja, o tempo passa sem que a pessoa que assiste a ele se dê conta disso. Passa rápido como se fosse a água indo embora por um ralo. Certo? Então, passa rápido como a água que vai por um ralo. Então, eu acho que está bem claro isso aqui para vocês. E o último exemplo, eu não recuso doces. Sou uma formiga. A pessoa gosta tanto de doces que compara seu paladar ao de uma formiga e faz isso dizendo que ela é um inseto. Veja só, minha gente. Se ela colocasse assim, eu não recuso doces, sou como uma formiga, ela estava numa comparação explícita dizendo que ela era igual a uma formiga, certo? Porém, aqui ela afirma que é uma formiga. Eu não recuso doces, sou uma formiga. Isto aí demonstra o quê? Quando eu digo que eu sou uma formiga, automaticamente todo mundo vai saber, vai observar que eu gosto tanto de doces quanto formiga, né? Onde tem açúcar, onde tem algo doce, as formigas estão próximas. Então, é isto. Eu espero que vocês tenham compreendido. Mas caso haja alguma dúvida, vocês podem entrar lá no Classroom e deixar a dúvida de vocês que eu responderei, tá certo? Então, qualquer coisa é só entrar em contato. Um grande abraço a todos e até a próxima aula.